Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui para a gravação de mais uma das pré-aulas, desta feita da lição de número 5, que tem como tema Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Então, querido professor, o que de pronto nós podemos observar, conforme diz esse tema, é que a mensagem do apóstolo Paulo, ela estava focada em Jesus e este crucificado. O texto áureo da nossa lição diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. O que nós podemos extrair aqui do texto áureo, querido professor, é o que Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. O que é isto, ser escândalo para os judeus? Significa que os judeus que esperavam o Messias não acreditavam que Jesus pudesse ser o Messias, uma vez que Jesus foi levado ao madeiro, uma vez que Jesus foi crucificado. E lá na lei dizia que aquele que fosse crucificado seria considerado maldito. Portanto, como poderia o Messias ser alguém que fora crucificado? Por isso Paulo afirma que é escândalo para os judeus. E ainda diz mais, loucura para os gregos. Por quê? Nós vamos verificar ao longo da lição que os gregos eles buscavam sabedoria, conhecimento, baseado nas filosofias, baseado no conhecimento humano. Então, não conseguiam compreender como a mensagem da cruz poderia demonstrar ser algo bom, que trouxesse esperança, que falasse a respeito da bondade de Deus para a salvação de todos os homens. Então, Paulo vai escrever dessa forma: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. A verdade prática diz: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Logo, nós podemos ver aqui na verdade prática, querido professor, irmão que nos ouve, que a verdadeira sabedoria para a salvação é a mensagem da cruz, porque através da cruz, ou na cruz, Jesus morreu por nós, e através da sua morte, nós tivemos os nossos pecados perdoados. Posteriormente à sua morte na cruz, Jesus ressuscitou para a nossa salvação. Então, o Cristo crucificado, ele é o centro da mensagem da cruz, ou seja, é a encarnação da verdadeira sabedoria para salvação. Não leremos a leitura bíblica em classe para ganharmos tempo. O objetivo geral dessa lição: ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã, e os objetivos específicos. Primeiro, destacar a centralidade da pregação de Paulo. Segundo, elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo. E terceiro, pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Este, portanto, querido professor, são os objetivos específicos que estão dispostos ao longo dos tópicos da lição. O ponto central da nossa lição é: Jesus Cristo, o crucificado, é o centro da mensagem cristã. O que nós também podemos observar a partir desse ponto central é que Jesus, ele é o centro da mensagem cristã. Então, a nossa pregação deve apontar Jesus Cristo crucificado. A nossa pregação deve ser cristocêntrica, mostrando Jesus como único e suficiente Salvador. A nossa introdução diz que Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. Nós sabemos, como vimos em lições passadas, que Paulo, após ter um encontro com Jesus, ele passa então a compreender as verdades que estavam ou que estão inseridas na lei, ou no Antigo Testamento como um todo, e que tudo isso trazia e apontava para a vida de Jesus, para a sua obra expiatória, para que nós pudéssemos ter a salvação por intermédio dele. Então, Paulo, após ter um encontro com Jesus, ele vai passar a entender verdadeiramente o significado daquilo que estava como que escondido e foi revelado a nós, conforme ele mesmo menciona, o mistério que é Jesus, que estava lá contido e está contido nos textos sagrados. Então, ele vai focar a sua mensagem nesse Jesus Cristo crucificado. Assim, o crucificado foi
a sua mensagem central. Então, Cristo crucificado é a mensagem central do apóstolo Paulo. O primeiro tópico da nossa lição vai falar a respeito da centralidade da pregação de Paulo. Centralidade, ou seja, o centro. Então, o centro da pregação de Paulo. Primeiro, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Vai falar que o ensino de Paulo, a pregação de Paulo, foi a respeito da vida do Senhor Jesus, do seu sacrifício vicário, da sua morte expiatória na cruz, para a salvação de todo aquele que crê. Por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Então, o que nós vamos observar é que a verdadeira sabedoria é Jesus e este crucificado. Então, portanto, por isso, Paulo, ele vai dar ênfase, ele vai focar, ou como diz aqui o tópico, centrar, centralizar a sua pregação, falando a respeito de Jesus Cristo crucificado. Então, este é o enfoque. O segundo item, a palavra da cruz é loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo, nós lemos: porque a palavra da cruz é loucura. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Por exemplo, conforme eu mencionei no início dessa lição, acreditar que uma execução romana podia ser instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Naqueles dias, como entender que alguém que fora crucificado, ou seja, em outras palavras, alguém que fora castigado pelos romanos, de alguém que fora sentenciado pelos romanos, como poderia este ato ser considerado um instrumento para que através dele houvesse ou ocorresse a salvação das pessoas? Então, alguns não compreendiam aquilo e entendiam aquilo como uma tolice. Então, nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e também de morte. Então veja que, em decorrência disso, muitos não deram crédito, muitos consideraram aquilo um escândalo, muitos consideraram aquilo uma loucura, conforme o mesmo apóstolo vai registrar. O terceiro item desse primeiro tópico diz: para os judeus e gregos. Veja, a cruz ela era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus eles queriam sinais físicos, milagres visíveis, enquanto isso, os gregos eles desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Então, aqui o comentarista da lição ele vai aqui ponderar duas situações. Enquanto os judeus eles queriam sinais físicos e milagres visíveis, os gregos pareciam não estar preocupados necessariamente com isto, mas eles queriam que houvesse uma argumentação filosófica que mostrasse lógica na mensagem. Então é justamente sobre isso o porquê Paulo vai dizer que ela é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mediante essa circunstância aqui mencionada pelo comentarista da lição. Diz mais: assim o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso e, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa da sua simplicidade. Então veja, tudo isso permeava o contexto, digamos assim, da mensagem, e eles, olhando por esses prismas, não conseguiam compreender, não entendiam e mesmo não aceitavam. Aqui diz mais: entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus. Veja que, não obstante aqui dentro de uma lógica vista por esses outros, aqui mencionados, os judeus e gregos, embora ela parecesse simples, todavia ela era uma mensagem de Deus, poderosa para a salvação. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não o faz. Esse particular aqui, querido professor, é importante destacar. Por quê?
porque não é pela sabedoria humana. O conhecimento humano, a sabedoria humana, num certo sentido, é bom. Todavia, não é capaz de preencher o vazio da alma humana. Não é capaz de trazer mudança às pessoas, de trazer esperança. Quem traz esperança, quem gera mudança é a palavra de Deus. Então, é por isso que a palavra de Deus é poderosa para a salvação, para a transformação, para a libertação das vidas. Então, ela preenche a alma. O ser humano, ele tem um vazio na sua alma, e esse vazio é preenchido pela palavra de Deus. O evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é considerada loucura, mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. Glórias a Deus por isso. O resumo, ou seja, a síntese do primeiro tópico da lição, diz que Jesus Cristo, o crucificado, é o centro da mensagem de Paulo. Então, querido professor, resumindo aquilo que já dissemos, conforme nós extraímos daqui da lição, nós podemos observar que o centro da mensagem de Paulo é Jesus crucificado. Amém? O segundo tópico da nossa lição vai falar a respeito das expressões chaves na doutrina de Paulo. Aqui nós vamos observar que existem algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo. Exemplo, Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Então essas três, digamos assim, expressões vão indicar a respeito de Jesus e do seu sacrifício por nós. Por isso, Evangelho de Cristo, por isso, Cristo crucificado, por isso, Cristo ressurreto. Evangelho de Cristo. Aqui o comentarista aborda que, das 76 ocorrências da palavra Evangelho de Cristo, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Por isso, podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é evangelion. O prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa bom ou bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boa nova. Então, todos nós sabemos que o significado da palavra evangelho é boas novas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura. Paulo fez assim. E não por acaso identificava sua pregação como Evangelho de Deus. Então, o seu Evangelho era a manifestação do poder de Deus, conforme Romanos 1, 16 e 17. É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Então, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho de Cristo foi um dos focos da mensagem do apóstolo Paulo. O segundo item do segundo tópico, Cristo crucificado. Em Gálatas 3, versículo 1, Paulo escreve assim: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Aqui tem uma sigla entre parênteses, NAA, significa Nova Almeida Atualizada, ou seja, uma versão da Bíblia Sagrada denominada Nova Almeida Atualizada, NAAA. A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante da mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo, todavia, afirmava que a mensagem ela era mais sublime. Ou seja, a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para aqueles que creem no Senhor. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo. Os homens, eles não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado. E por isso, para eles, a sabedoria ela é loucura. Então, Paulo, ao ensinar, vai observar que para aqueles que não crêem na palavra de Deus, para eles é considerado então loucura, mas para os que creem é considerado poder e sabedoria de Deus. Por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana.
mas apresentado por meio de Jesus Cristo crucificado. Então vejamos, o tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. Então aqui o comentarista da lição, ele aborda a respeito da necessidade de nós focarmos as nossas mensagens em expor, em apresentar a Jesus Cristo e ele crucificado. Por quê? Porque o sacrifício da cruz, ele tem um alto significado. O sacrifício da cruz, ele é a ação divina executada por Jesus Cristo em nosso favor, para que eu, você e nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. Então nós precisamos anunciar o Evangelho, nós precisamos igualmente, como Paulo, apresentar um Jesus crucificado, porque justamente essa crucificação, ela nos é favorável, porque através dela, nossos pecados são perdoados, através do sacrifício de Jesus, nós somos aceitos diante de Deus, ou seja, ele pagou o preço por nós, ele pagou o meu pecado, o teu pecado, ou seja, ele se fez maldição para que nós pudéssemos ser bênçãos diante de Deus. Então Jesus morreu por nós, por isso as nossas mensagens, elas também devem focar a questão do Cristo crucificado. O item 3 vai falar a respeito do Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não tivesse ressuscitado. Aqui o comentarista coloca que sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Ou seja, Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu pagando um alto preço diante de Deus em nosso favor e ressuscitou para que nós fôssemos livres, para que nós também tivéssemos a esperança dessa tão grande salvação na pessoa bendita de Jesus. Continuando diz, em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo, e a gente vai ver isso em 1 Coríntios 15, 14. Por isso o apóstolo Paulo descreve de maneira sublime, Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo, ele completou a obra da salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor. Glórias a Deus por isso. Então, a crucificação e a ressurreição, elas formam, portanto, uma unidade. Elas andam juntas, a crucificação e a ressurreição. Crucificação, o ato de morrer por nós, para a expiação, perdão, justificação dos nossos pecados. Ressurreição, ressuscitou para a nossa esperança, para a nossa certeza de vida eterna com Ele. Amém? Glória a Deus. A síntese do segundo tópico diz, Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto são expressões chaves na doutrina de Paulo. O terceiro tópico da nossa lição diz, os efeitos da mensagem da cruz. Aqui nós vamos ver uma vida no poder de Deus, uma vida de humildade e uma vida na dependência do Espírito. Item 1, uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, para curar os enfermos e para libertar as almas oprimidas, as almas que estão presas à vontade do inimigo, conforme Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 18. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. Aqui diz, comentarista, a mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. Então veja, a mensagem que pregamos não é filosofia humana. Por isso Paulo vai dizer que a sua mensagem não consistiu em sabedoria humana, mas em poder de Deus. Então, não é a intelectualidade que pode operar o milagre, mas é a palavra de Deus pregada, ou seja, revelando a sabedoria de Deus, que tem o poder para libertar, transformar e salvar as almas dos pecadores. Glória a Deus. Segundo, uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Então, uma é a sabedoria do mundo, baseada na filosofia, baseada em conhecimentos empíricos, baseada às vezes em outras
em outros fundamentos. Mas a sabedoria de Deus, ela é diferente da sabedoria do mundo, porque a sabedoria de Deus, ela traz conhecimento para a salvação. A sabedoria de Deus, ela vai enaltecer a Deus, ela vai procurar mostrar salvadora, no sentido de, enquanto a sabedoria do mundo, ela está, ou tem um caráter que o comentarista aqui aborda no sentido do narcisismo. O que é o narcisismo? É aquela pessoa que admira a si próprio, ou em outras palavras, seriam aquelas pessoas prepotentes. Ou seja, em outras palavras, a sabedoria do mundo traz em si a ideia da prepotência, a ideia da pessoa pensar só em si, de achar que é melhor, que sabe mais, que conhece mais, enfim. A sabedoria de Deus é totalmente distinta, porque a sabedoria de Deus envolve e requer da nossa parte a humildade, de nós reconhecermos que somente Deus salva, e que somos salvos por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então ela faz reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus. E quem foi Jesus? Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, conforme Mateus 11, versículo 29. Então a mensagem da cruz nos constrange a viver em humildade. Então a diferença da sabedoria de Deus com a sabedoria do mundo é que na sabedoria de Deus, dela requer-se de nós uma atitude de humildade para reconhecê-la, para aceitá-la. Amém? 3. Uma vida na dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Então, através da pregação da cruz, é que o ser humano vai entender que Jesus Cristo se sacrificou em favor dele, e que ele precisa se arrepender dos seus pecados, e que se ele se arrepender dos seus pecados, ele tem direito ao perdão. Por quê? Porque Jesus morreu por ele. Jesus se fez maldição por nós. Então Jesus morreu por nós. Então esta é a mensagem. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter plena consciência das nossas fraquezas, das nossas limitações, dos nossos medos interiores. Por isso as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar de nós mesmos. Então nós não podemos confiar em nós. A palavra de Deus vai dizer: maldito o homem que confia no homem, ou seja, aquele que confia em si mesmo. Quando nós confiamos em nós mesmos, nós erramos, nós falhamos, porque nós somos humanos, temos fraquezas humanas, temos limitações pessoais, temos os nossos medos interiores, mas nós precisamos aprender a confiar em Deus, exclusivamente no Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 2,4. O Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. Então, querido professor, nós somos dependentes do Espírito de Deus em nossas vidas. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar, conforme aqui está mencionado, exclusivamente no Espírito Santo. Então, que eu, você e nós possamos confiar no Senhor que nos chamou, confiar exclusivamente no Espírito de Deus. Glória a Deus. Vamos, portanto, para a nossa conclusão. A mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Ou seja, nós precisamos, assim como Paulo, centralizar, focalizar a mensagem do Evangelho na pregação que aponta a respeito da cruz. Aqui estamos falando de evangelização, de evangelismo, né? Não deve se confundir aqui os cultos de ensino, por exemplo, que têm as suas temáticas. Mas quando formos evangelizar, quando formos pregar, devemos apresentar o Cristo crucificado e também o Cristo que ressuscitou. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas é poder para nós. Ela salva, ela cura, ela liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela
uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Então, querido professor, como de costume, a nossa aula, eu costumo dizer, né, que a nossa aula ela é resumida, ela é superficial. Aqui nós demos uma pincelada em cada um dos tópicos. Então, todavia, você que for elaborar a sua aula, ore ao Senhor, leia os trechos bíblicos que dizem respeito às temáticas aqui mencionadas, leia a lição, estude o livro, se você tiver lá na sua casa, né, o livro do pastor Elianai Cabral, que fala do apóstolo Paulo, leia também, traz algumas informações, alguns subsídios que são importantes, então para que você possa bem preparar a tua aula. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.